Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Profecias Bíblicas. E o tema de hoje que nós vamos tratar é sobre a profecia de Deus para a família. Nós estamos aqui com os pastores Edilson Rocha, A paz do Senhor. Isaías Diniz. A paz do Senhor. E o texto que nós vamos usar para esse episódio está no livro de Atos, no capítulo 16, verso 30, que diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Bom, essa experiência foi dada a Paulo em Filipos, em uma das suas viagens, né? E a intenção de Paulo era, naquela evangelização, ou seja, naquelas viagens que ele estava fazendo, especialmente nessa viagem, ele tentava ir para as regiões superiores da Ásia, na Bitínia, mas o Senhor não permitiu. E o Senhor deu uma visão à noite a Paulo. Ele viu um varão macedônio que dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós observamos uma coisa interessante, porque aqui está no plural, né? Não é e ajuda-me, não, e ajuda-nos. Ou seja, Deus queria operar uma bênção em várias pessoas. Não era somente um homem, mas uma família que estavam longe. E Paulo teve uma luta muito grande para cumprir a revelação. Não por conta dele, que imediatamente ele atendeu aquela revelação. Mas nós vamos ver que naquela viagem muitas coisas aconteceram na vida de Paulo e Silas estavam juntos. Então essa experiência ela é importante para nós porque ela vai mostrar acerca de algo muito especial que Deus tinha preparado para uma família. Pastor Isaías, eu vou fazer uma contextualização desse momento que Paulo e Silas viviam. Interessante que temos até, vou fazer um breve parênteses sobre a escola dominical, temos aprendido que a obediência precede o milagre. As pessoas às vezes querem ver o milagre para obedecer. E vamos ver um grande milagre que aconteceu a partir da obediência. Porque Paulo, na sua razão, ele entendeu que era melhor ir para a Ásia, ele queria ir para a Ásia. Mas naquela visão que ele teve, era para ele ir para a Macedônia. E ali um varão, né, e a sua família, no plural, como o pastor Fábio disse, ele estava pedindo uma ajuda. Então ele vai para Macedônia, para Filipos, porque o Senhor orientou que ele fosse. E chegando, não questionou, não murmurou, mas chegando na cidade, ele teve uma experiência com Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Ele abriu sua casa e estava atento ao que Paulo dizia. Depois uma jovem que era atormentada, ela foi curada e por isso eles foram presos. Apanharam, foram colocados no cárcere interior e talvez também vamos falar aqui de razão revelação. Talvez Paulo poderia se questionar, mas não era para eu vir para Filipos, eu queria ir para outro local, apanhei, mas momento algum houve murmuração nos lábios, tanto de Paulo como de Silas. E a palavra registra com muita precisão que perto da meia-noite, ao invés de murmurar, de criticar, eles cantavam hinos. Não só cantavam, como os outros presos os escutavam. E a palavra registra ainda que houve um grande terremoto, onde todas as portas se abriram da prisão. E foi um momento quando o carcereiro ele desperta, ali onde ele estava, talvez o seu sono, e ele pensa em tirar a sua própria vida, porque ele também responderia com a sua vida por aquilo que havia acontecido no cárcere. E nesse momento é quando há a oportunidade de Paulo e Silas falarem para ele de um Deus que livra, que transforma, como a vida de Paulo foi transformada. E ele falou, não se preocupe, porque todos aqui estamos. Então são dois grandes milagres, né? Um terremoto e o segundo é que nenhum preso tinha fugido. E essa foi a grande providência, onde a partir deste momento, Paulo começa a apresentar e falar do Senhor Jesus, chegando no texto que nós lemos aqui inicialmente. Amém. Um ponto aqui importante é o paralelo profético, né, pastor Edilson? Quer dizer, é um mistério também da salvação, né? O homem ficou sem saída. Ele era responsável por aquele cárcere. Ele sabia que ele ia ser morto se todos tivessem fugido. Ele já estava a ponto de intentar contra a própria vida, né? Mas esse paralelo profético mostra o seguinte, olha,
perto da meia-noite, falando de um momento de escuridão, né? Momento em que não há luz, trevas, mas eles estavam ali louvando ao Senhor, lutando ali com a bênção do Senhor, mesmo naquela situação, né? Eles não estavam fazendo caso disso. É um mistério isso. Como é que pode, né? A saída para ele não havia mais agora, para aquela situação. Mas o milagre aconteceu, um terremoto. Deus sacudiu tudo aquilo ali de tal forma que acabaram se abrindo as cadeias, como o pastor Isaías falou, né? E foi preciso dizer para ele, não te faças nenhum mal, porque nós estamos todos aqui. E pediu a luz, né? Pediu a luz que significa, eu preciso clarear isso aqui, né? Eram trevas, eram tudo escuro, e ele pedindo a luz, porque fala exatamente do mistério revelado, né? Estavam todos ali esperando. Mas o que eu tenho que fazer para ser salvo, então? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Essa é uma palavra que a gente sempre tem entregue, porque a salvação não é para uma pessoa individualmente, né? O Senhor quer salvar todos que estão à sua volta, todos aqueles que estão perto, é para a família toda. A promessa do Senhor é para a família, tu e a tua casa, né? A gente vê, conforme o pastor Edilson colocou, né, esse paralelo profético é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos vivendo em um momento do fim do chamado período da graça, né? O chamado ano aceitável do Senhor. Então, nós estamos perto da meia-noite. A meia-noite é o final desse dia, dessa dispensação. A igreja, da mesma forma que Paulo e Silas estavam ali, ela responde nesse momento com louvor, mesmo diante das aflições. O terremoto, né? Quantos sinais nós estamos vendo diante daquilo que nos cerca para mostrar o momento que nós estamos. E a igreja é corpo, né? Paulo disse assim, Paulo e Silas, todos estamos aqui. Todos nós estamos aqui. E o que o mundo está pedindo? As pessoas que veem essa situação, elas pedem luz. O pastor Edilson colocou muito bem. Estão pedindo o quê? Qual a revelação, qual o socorro, qual o escape, né? E a pergunta que foi feita, pastor Isaías, né? Ou seja, ele disse assim, que farei para ser salvo? Essa é uma pergunta que continua a ecoar até os nossos dias. Porque talvez você está nos assistindo, o que eu preciso fazer para ser salvo? É dinheiro, é intelecto, é curso, é razão, é filosofia? E a resposta é a resposta que nós temos e que entra tão bem nos nossos corações, é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele outro jovem também que abordou o Senhor Jesus, ele falou disso, né? O que eu devo fazer para ser salvo, né? Exatamente. E o Senhor Jesus, sabendo o que estava no coração dele, listou para ele, faz isso, faz isso, faz... Ele falou, tudo isso eu já tenho feito. Tudo. Está na lei, eu faço tudo isso, né? Eu já faço desde a minha mocidade, né? Então ele falou assim, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Essa foi a palavra dura, né? Foi dura e talvez na palavra, na Bíblia, talvez seja um último momento que alguém encontra com o Senhor e fica triste, né? Porque foi o caso dele, pelo apego que ele tinha àquilo que era material. E quando Paulo responde, Paulo e Silas, né? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Parece algo tão simples, mas para muitos ainda não é. É crer. Porque a fé é você crer, é se entregar. E é crer em quem? É no Senhor Jesus Cristo. Não é no homem, não é na razão, não é no governo, não é na política, não é na economia. Então, crer de todo o coração e sabendo que às vezes você pode estar até servindo ao Senhor sozinho, mas o Senhor tem uma bênção para a sua casa, o Senhor tem uma bênção para a sua família. Então, a bênção era para aquele carcereiro. E outra coisa, pela razão, é o carcereiro que prendeu Paulo, que estava no cárcere interior, tinha sido machucado, mas a grande bênção é que o Senhor alcançou a Paulo, nos alcançou o carcereiro e até hoje continua alcançando aqueles que creem no Senhor com todo o seu coração. E essa foi uma resposta maravilhosa, como falei, que isso é uma resposta atemporal, que não é apenas para aquele momento, mas é a mesma resposta para você que nos assiste também nesse programa. O grande detalhe aqui que eu vejo que é importante, porque aquele homem era um carcereiro, ele sabia da responsabilidade que ele tinha. E quando ele faz essa pergunta, naturalmente ele não estava pensando em vida eterna, ele estava pensando na situação que ele se encontrava. Então, salvação para ele
era algo relacionado ao momento que ele estava vivendo ali, porque eu falei, olha, eu vou ser morto, não tem como. Esses presos todos fugindo, então o que eu farei para ser salvo? Mas Paulo responde dentro de um outro viés, que é o viés fundamental. Ele diz, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ou seja, Paulo apresenta a ele uma salvação completa, uma salvação para essa vida e principalmente para a vida eterna. E o complemento ali não foi para ele, foi para toda a família, né? Será salvo tu e tua casa. Ou seja, a profecia de Deus para a família é exatamente essa. E não querendo que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham à presença dele. E nós vemos que essa promessa, essa profecia, ela vai se cumprir lá no Pentecostes, quando Pedro fala, né? Quando Pedro fala lá em Atos 2, 38, 39, ele vai dizer, olha, a promessa dessa bênção diz respeito a vós, a vossos filhos, ou seja, envolveu a família, a todos que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Essa é a grande profecia para nós. Interessante, pastor Fábio, pastor Edilson, como que a alma tem valor para Deus, a alma do homem tem valor para Deus, como que ele move todas as coisas. Podemos olhar a parábola da ovelha perdida, onde o pastor vai buscar aquela que tinha se perdido, quando o Senhor para tudo para ouvir Bartimeu falar com ele, quando ele para a multidão inteira, porque a mulher do fluxo de sangue tinha tocado na orla da veste dele. E nesse caso também, quando nós falamos, imagina, Paulo e Silas foram para Filipos, apanharam, foram presos, porque a visão que Paulo tinha era de um homem que pedia ajuda. Não era Lídia, que também recebeu uma bênção, aquela jovem que recebeu uma bênção, mas eles precisaram estar na prisão, justamente para apresentar ao carcereiro esse Senhor Jesus que transformou a vida de Paulo, que transformou a vida de Silas e continua transformando as nossas vidas até hoje, mas é o valor da alma do homem para o Senhor, como que ele olha com esse olhar de misericórdia. Ele não está preocupado em números, ele está preocupado em salvar o homem. Essa conclusão aqui, um texto riquíssimo, né? Maravilhoso, profético, naquilo que aconteceu com Paulo, é aquilo que Deus tem de melhor para nós, né? É a salvação da nossa vida, uma salvação eterna, uma salvação para a nossa casa, e devemos apenas crer naquele que é o dono de todas as coisas, o Senhor Jesus, né? Nós cremos nele e esperarmos que Deus vai cumprir essa promessa. Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Nós encerramos aqui esse episódio, agradecendo aqui os pastores presentes, pastor Edilson Rocha. Sempre um prazer, a paz do Senhor. Pastor Isaías Diniz. Amém, a paz do Senhor Jesus. E a você que esteve conosco, a paz do Senhor.